A ONG Oxfam Brasil divulgou essa semana o levantamento Defensores em Perigo, que trata do número de assassinatos, ataques e atos de repressão contra defensores de direitos humanos. O informe compila dados de organizações da América Latina sobre o tema. Para falar do assunto, conosco no estúdio, a diretora executiva da Oxfam Brasil, Kátia Maia. Tudo bem, Kátia? Boa tarde para você. Boa tarde a você, boa tarde aos telespectadores. Quais são os principais dados desse levantamento e como que ele foi feito, Kátia? Então, esse levantamento, a gente usou os dados de várias outras organizações, como a Anistia Internacional, Comissão Pastoral da Terra aqui no Brasil e várias instituições que trabalham na América Latina. E nós conseguimos identificar que nesse último ano de 2015, 185 defensores e defensoras de direitos humanos foram assassinados no mundo. Desses, 122 estão na América Latina. E desses 122 que estão na América Latina, 50 se encontram somente no Brasil. Ou seja, o Brasil tem 35% dos assassinatos no mundo de defensores e defensoras de direitos humanos. 35%. Qual que é a avaliação que vocês fizeram desses dados? Então, infelizmente, esses dados é mais um desses posicionamentos em que o Brasil está lá em cima, mas que são posicionamentos muito tristes de ter para uma nação, né? A nossa avaliação é que tudo isso está ligado ao modelo de desenvolvimento que nós temos e à situação de pobreza e desigualdade. Então, você tem uma região que é baseada principalmente na produção e uso de recursos naturais. A maioria desses assassinatos está vinculada a defensores e defensoras de direitos vinculados a populações indígenas ou a grandes projetos como os projetos de grandes barragens hidrelétricas. Então, há toda uma pressão sobre esses recursos naturais. E as pessoas que assumem essas causas estão na linha de frente de ameaça de serem assassinadas. O que mais vocês conseguiram identificar com relação ao perfil desses ativistas? Além dos ativistas, digamos, da área ambiental ou mesmo de populações indígenas, nós temos também os ativistas de causas como LGBT. Então, os ativistas de LGBT, eles ocupam cerca de 30% dos assassinatos. O que a gente percebe é que existe aí uma falta muito grande do Estado, né, para proteger essas pessoas que estão cuidando de causas que são causas do interesse público mesmo da sociedade. O levantamento, ele mostra se as mulheres, por exemplo, são mais vulneráveis? Sim, as mulheres, elas têm uma vulnerabilidade maior porque nós vivemos, infelizmente, ainda numa região e numa sociedade muito machista. Então, a própria violência em geral contra a mulher, o Brasil tem um dos dados terríveis em relação à violência contra a mulher, seja pelo estupro, seja pela própria violência física de bater nas mulheres e mesmo a violência verbal em relação a elas, né? Então, mulheres, a gente tem um caso muito emblemático, que é a Berta Cáceres, que é uma indígena de Honduras que foi assassinada ao defender uma área contra um grande projeto extrativo. As mulheres estão na linha de frente também, cada vez mais. E matar a mulher é algo que não causa tanto transtorno, não é mesmo? Então, a gente percebe... É algo que fica impune. É algo que fica impune. E esse ponto da impunidade, ele é importante, porque a ausência da punição faz com que mais e mais defensores e defensoras estejam sendo assassinados. Então, o papel do Estado, não só do governo federal ou dos governos locais, mas o papel da justiça, do judiciário. Nós não podemos levar anos para a punição de assassinos, de defensores de causas, né? Nós temos um Estado que protege tanto o privado, está na hora do Estado proteger o público. Mas aí como é que isso poderia mudar a curto prazo, por exemplo? Existem medidas, desde a perspectiva do Estado, por exemplo, primeiro existe a Comissão Internacional de Direitos Humanos, que tem um papel fundamental em ouvir essas denúncias, e hoje a maioria dos governos na região não estão fazendo a contribuição que deveriam para a comissão funcionar. Além disso, o Estado pode agilizar denúncias, dar cobertura quando sabe que as pessoas estão sendo ameaçadas,
avançadas. E o setor privado tem que cumprir o que diz a lei, tem que respeitar os direitos humanos. Não é que existe uma coisa mágica a ser feita. O que tem para ser feito são coisas básicas. É mesmo um compromisso do Estado em priorizar as ações em relação aos defensores e defensoras. E aí, Kátia, esse levantamento ele vai ser encaminhado para os governos? O que vocês vão fazer com esse levantamento no sentido de melhorar esse quadro aí? Sim, o levantamento da Oxfam, a nossa intenção é se juntar a outras organizações que já estão falando desse tema, como a Anistia e como outras que já mencionei, porque nós achamos que mais vozes precisam denunciar e mostrar sua indignação em relação a isso, né? E nós pretendemos pressionar os governos e seguir em diálogo com eles para poder ver como podemos avançar em ações para que essa situação seja revertida. Esse levantamento ele está no site da ONG? Sim. Qual que é o site, Kátia? As pessoas interessadas podem encontrar o estudo completo no site da Oxfam Brasil, que é www.oxfam.org.br. Tá ok, Kátia. Obrigada pela entrevista. Uma boa tarde para você. Obrigada.